Olha, a doutora Giselda Duarte, que é pneumologista, já está aqui com a gente, já vai já conversar com a gente sobre a tuberculose. Se você pensa que é uma doença do passado, porque no passado matou muita gente, nada disso, é uma doença cada vez mais presente, sim. E nós vamos falar agora sobre a tuberculose, que ataca fortemente o organismo da pessoa, gera inclusive discriminação da sociedade. A doença tem cura em todos os seus formatos, mas precisa de atenção especial do paciente, do médico e dos familiares. A tuberculose é uma doença silenciosa e pode atingir pessoas de todas as idades. O aposentado José Hildo já sofreu com essa patologia. Ele só descobriu a tuberculose depois de procurar ajuda médica para tratar uma tosse. Eu emagreci muito, tossia demais e estava numa situação difícil. Até que foi feito uns exames e o diagnóstico deu que eu estava com tuberculose. Aí me passaram o tratamento. E eu fiz o tratamento durante 6 meses. E graças a Deus fiquei curado. Na semana passada, o cantor Tiaguinho deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Os médicos diagnosticaram que ele está com um tipo raro de tuberculose, a pleural, que provoca intensa dificuldade de respiração. Então, se você sente algum desses sintomas, é bom procurar a ajuda de um médico. Tosse seca persistente por mais de 21 dias, tosse com sangue ou pus, emagrecimento, cansaço, perda do apetite, dor torácica, dificuldade respiratória, febre ao final do dia e suor noturno. Além desses males, o portador de tuberculose sofre com preconceito. O seu José Hildo sentiu na pele esse problema. De dificuldade assim, de andar no meio da sociedade. Porque se o povo soubesse que a gente tinha tuberculose, se afastava da gente imediato. E eu, na realidade, não fiquei internado. Eu fiquei em casa, eu fiz meu tratamento todo em casa. Mas, graças a Deus, meus filhos e a minha esposa nunca tiveram problema nenhum com isso. Vamos saber então um pouco mais dessa doença. Essa discriminação, ela acompanha a tuberculose desde sempre, né, doutora Giselda? Mas é muito importante o apoio da família também, porque o tratamento é muito demorado. Então, a tuberculose... Bom dia. Então, a tuberculose é uma doença realmente que tem uma discriminação social grande, né? E que não tem motivo para isso. É uma doença infecciosa e que tem cura. Basta que o paciente tenha o diagnóstico correto e o tratamento adequado. E como você falou, o tratamento é demorado, né? O tratamento dura 6 meses. E o paciente não pode abandonar o tratamento sob risco de ter o agravamento da doença e levar até a óbito. Então, o tratamento não pode ser abandonado e é um problema sério porque, como o tratamento dura 6 meses, o paciente abandona o tratamento. E a cura só é adquirida com o tratamento completo. Então, esse paciente que abandona o tratamento, ele vai ter uma doença que vai evoluir por uma forma mais grave e vai ter o risco de ter uma tuberculose por uma bactéria resistente a essas drogas que são usadas habitualmente. Doutora, a gente viu aí o personagem da reportagem dizer que ficou muitos dias com tosse. Então, a doença, depois de instalada, depois do contato com essa bactéria, com o bacilo que provoca a tuberculose, ela pode ficar presente durante muitos dias, mas aí ela vai avançando. Quer dizer, o paciente tem aqueles primeiros sintomas, ela não é de início uma forma grave, mas ela vai piorando, é isso? Com certeza, e a tosse é o sintoma mais comum. Então, qualquer paciente que tem tosse por mais de 3 semanas ou mais, é o que a gente chama de sintomático respiratório. Então, esse paciente tem que ser investigado para tuberculose, especialmente se tem outros sintomas, como foi visto aí na reportagem. Pois é, para falar em sintomas, a gente já falou ali. A Vanessa, doutora, como posso perceber que tenho tuberculose? E a Maria, quais são os principais sintomas? Esses sintomas que nós falamos ali são os que devem acender a luz de alerta para a pessoa que porventura tem a doença. Isso, então tosse por mais de 3 semanas, a febre, geralmente é uma febre baixa e vespertina, perda de peso, astenia, falta do apetite, pode ter a tosse com escarro de sangue. Então, são sintomas de alertas que realmente o paciente que tem esses sintomas deve ser investigado para a suspeita de tuberculose. E o que é importante é que os hospitais públicos estão também bem preparados para fazer o diagnóstico e também o tratamento da tuberculose. Com certeza, né? O diagnóstico é feito em vários hospitais do município, do estado. A gente tem os centros de referência para tuberculose. E o tratamento ele é feito exclusivamente na rede pública. A medicação é gratuita,
não se compra essa medicação. Mesmo sendo um paciente que possa comprar, mas ele terá o direito de receber medicação gratuita. A medicação é gratuita, exclusivamente distribuída na rede pública. Agora, existe uma faixa etária, doutora, para a tuberculose, ou ela pode se manifestar em crianças, jovens, adultos, idosos, da mesma maneira? Então, qualquer paciente tem risco de ter tuberculose. Porém, as crianças e os idosos, eles estão mais propensos a ter a doença, especialmente as formas graves da tuberculose. Agora, depois de diagnosticado e feito o tratamento, inclusive nas crianças também, durante 6 meses, a pessoa fica realmente livre da doença ou corre o risco da reincidência? Então, após o tratamento adequado, a cura ocorre na maioria dos casos. Se o tratamento for feito correto, o diagnóstico tendo sido feito precocemente, a cura é praticamente 100%. E a pessoa fica curada. A Vanessa, lá do Bela Vista, pergunta aqui por mensagem de texto: posso me prevenir, doutora, da tuberculose? Existe uma prevenção? Então, a maior prevenção é o diagnóstico dos pacientes que têm tuberculose e o tratamento desses pacientes, uma vez que a transmissão é feita de paciente a paciente. Então, qualquer paciente com diagnóstico de tuberculose, é importante que nos contactantes dessa pessoa a gente investigue a doença, porque muitas vezes a doença ela se apresenta de forma, a gente chama oligossintomática, com poucos sintomas. Então, sempre que tem um paciente com tuberculose em uma residência, os moradores, os familiares desse paciente, especialmente se tem tosse, deve ser investigado quanto à presença de doença. Essa é a forma mais fácil de prevenir, já que não existe uma prevenção específica, né, para esse tipo de doença. E tem a vacina contra a tuberculose, que é aplicada em todo paciente ao nascer, que é a forma de prevenir. Então, é tratar os casos de tuberculose e a vacina nos pacientes. Mas tem eficácia para a vida toda a vacina? Sim, nos países em que a tuberculose, como o nosso, tem uma incidência grande, a gente só vacina as crianças ao nascer. Em alguns países em que a tuberculose não tem uma incidência muito grande, é feita uma revacinação aos 7 anos de idade. Tá bom. Doutora Giselda Duarte, que é médica pneumologista, muito obrigada pelas explicações, doutora, por ter vindo aqui conversar com a gente. Mais tarde você pode